Boa tarde, meus queridos irmãos, como estão todos vocês? Glória a Deus. Mais um dia que o Senhor Deus fez, por isso estamos alegres, amém? Vamos meditar aqui mais um pouquinho na mensagem do Senhor? Louvado seja Deus. Vamos meditar no Salmo 119, a partir do versículo 11, que diz assim: Guardei no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Bendito sejas, Senhor. Guardei no meu coração a tua palavra, para não pecar contra ti. A palavra do Senhor Deus é viva e eficaz, é verdadeira, é como uma espada, de 2 gumes, que corta para os 2 lados. Louvado seja o nome do Senhor. O poder da palavra de Deus. Ela possui toda a capacidade divina do próprio Deus. Através da palavra, você tem acesso às mais ricas bênçãos de Deus. Então, através da palavra, você tem acesso às bênçãos, todas as bênçãos que Deus tem para você. Mas é somente através da palavra. À medida que você medita que a palavra opere em você, à medida que você permite que a palavra opere em você, isto vai amadurecê-lo e cumprirão todos os propósitos e planos de Deus para a sua vida. Então, à medida que você permite que a palavra entre no seu coração, que a palavra opere no seu coração, você vai entender que Deus tem propósito. Deus tem um propósito através da palavra. E a palavra de Deus, os planos de Deus são fiéis, amém? Para se cumprir nas nossas vidas. Como uma semente, assim a palavra de Deus precisa ser plantada, nutrida, cultivada, antes que seus frutos se tornem visíveis. Olha como que é profunda essa mensagem. Então, a palavra de Deus ela é uma semente. Ela tem que ser plantada no nosso coração, nutrida. Como que é nutrida? Através da oração, da sua obediência, da sua comunhão com o Senhor, dos propósitos que Deus tem na sua vida. Amém? Cultivada é você manusear ela todos os dias. É meditar nela dia e noite, antes que seus frutos se tornem visíveis. Porque é como uma planta mesmo, né? Você pega a sementinha, planta ali, vai regando ela, vai cuidando dela, colocando adubo, manuseando ela, tira do sol, põe na sombra, um espaço bom. E de repente ela se torna ali uma árvore, né? Uma árvore que talvez ela dê frutos, ou flores, eu não sei, só sei que se torna uma bela árvore. E ali você vai ver os frutos ou as flores se tornarem visíveis. E você vai ficar feliz com isso, né? De ver ali a sua plantação dando frutos ou flores, né? E você vai ficar muito feliz. Bons agricultores respeitam as sementes que usam. Eles meticulosamente preparam o solo e semeiam com cuidado. Então, eles alimentam e regam a nossa planta, até que ela produza o que foi semeado. É assim que você deveria manejar a palavra de Deus. Primeiro, você deve reconhecer que ela é a palavra de Deus. Você deve respeitá-la como respeita aquele que fala através dela. Então, quando você pega a palavra de Deus, a primeira coisa que deve fazer, respeitá-la. Porque aqui é a voz do Senhor falando contigo. Mas aí você diz, mas irmã Sandra, eu leio salmos, eu leio versículos, eu não entendo nada do que Deus está falando dentro da palavra. Continue, porque assim também foi comigo. Eu lembro da minha primeira oportunidade na igreja, onde o meu pastor me deu oportunidade. E assim, a gente muito, seja da palavra, a gente abriu ali aleatoriamente ali um salmo, que se lia muitos salmos, na época, quando dava abertura nos cultos. Irmãos, pensa, eu abri o Salmo 119. Salmo 119 é o maior salmo da Bíblia. Irmãos, eu confesso para os irmãos que eu li todo o salmo. Eu creio que eu fiquei ali. Eu orei, preguei, falei tudo através daquele salmo. Mas eu achava assim, que eu não poderia ler só um versículo, eu tinha que ler tudo.
E o pastor, naquela assim, simplicidade, ele permitiu que eu lesse. Tanto é que no final ele ainda falou, hoje a irmã Sandra já fez todo o culto para nós, já leu o salmo aqui, está tudo aqui nesse salmo aqui. Bem-aventurada a irmã que conseguiu ler esse salmo todo sem duvidar, sem questionar, e louvado seja Deus. E para a glória do Senhor, estou aqui até hoje. Tem 34 anos já que eu sirvo ao Senhor Jesus. E eu nunca vou esquecer dessa primeira oportunidade que eu tive de ler, né, um salmo na frente da igreja. E foi justamente esse, o Salmo 119. Mas eu li com muito temor, sabe? Porque eu achava que se eu ler só um versículo, eu ia estar desobedecendo a ordem do Senhor. Mas hoje em dia eu tenho um entendimento que Deus, quando quer falar conosco, através de um versículo, igual eu li aqui, ó. Li aqui agora para nós, né? Guardei no meu coração a tua palavra para não pecar contra ti. Hoje eu entendo que através de um versículo eu consigo entender o que Deus quer comigo, o que Deus tem para nós. É guardar a palavra dele no coração, é não duvidar do poder da palavra, é não brincar com a palavra do Senhor, é levar ela a sério, entender que a palavra de Deus é que nos instrui todos os dias, para que nós possamos viver dia após dia, crendo nas promessas do Senhor, crendo na palavra do Senhor, confiando na palavra do Senhor Jesus, pois ela não falha. Ela não falha. Se Deus te prometeu algo, Ele vai cumprir a sua promessa. Se Deus falou contigo que vai fazer algo por você, Ele cumpre. Está no texto aqui. Quando Deus fala, seu sopro, seu espírito, comunica-se direto com o nosso espírito. Então, quando Deus fala conosco, o Espírito Santo de Deus que está em nós, ele se testifica. Quando você ouve uma mensagem, o Espírito Santo de Deus testifica no nosso espírito. Amém? Muitas pessoas ouvem a palavra regularmente e mesmo assim não são afetadas por ela. Elas estudam a Bíblia, ouvem sermões, leem livros evangélicos e ainda assim a palavra não produz nenhum fruto em suas vidas. Como isso pode acontecer? Como que isso pode acontecer? A razão principal é que elas não abrem seus espíritos para receberem a palavra. Elas refletem acerca da palavra com sua mente, mas não permite que Deus fale dentro delas, em seu espírito. A palavra de Deus opera dentro e através das pessoas. Ela age no nosso espírito que a receberam alegremente. Por isso está lá no Salmo 119:11. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra o Senhor. Lembre-se, meu irmão, de que Deus sempre abençoa pessoas de atitudes humildes, desejosas em ouvi-lo e dispostas a obedecê-lo. Então, Deus tem prazer de abençoar pessoas humildes, desejosas em ouvi-lo e dispostas a obedecê-lo. Você está disposto a obedecer ao Senhor? Você está disposto a ouvir a voz de Deus? Nos últimos dias que nós temos vivido nesta terra, nós temos entendido que poucas vezes nós paramos para ouvir a voz de Deus. Ouvimos muitas vozes, mas esquecemos de ouvir a voz do nosso Deus. E a voz do nosso Deus, ela não erra endereço. Ela vai no tempo certo, na hora certa, no momento certo. A palavra de Deus vai no momento certo de encontrar nós e fala conosco. E que nós possamos continuar meditando, crendo nas promessas do Senhor, confiando nas promessas do Senhor. Talvez você tenha orado, você tenha buscado e não tenha obtido resposta, mas não desista não, continue orando. As portas vão se abrir, as portas vão se fechar, muitos vão passar por sua vida, muitos vão continuar, muitos vão passar, mas continua. O Senhor Jesus é o mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E Ele não desiste de você, Ele não desiste de mim, Ele não desiste da minha casa, Ele não desiste da minha família. Ele está com as mãos dele sim, ó, em cima de nós, guardando nós em todas as áreas, cobrindo nós com essa mão forte e poderosa. E nada nem ninguém vai nos tirar da presença do Senhor Jesus. Ainda que o inimigo se levante, ainda que venham as lutas, venham as provações, as perseguições, nós cremos no poder do nosso Deus.
O nosso Deus é um Deus de milagres. O nosso Deus é o Deus que age no tempo certo e na hora certa. E eu digo, agindo o Senhor, quem impedirá? Louvado seja Deus. Vamos orar? Soberano Deus, eterno Pai. Graças nós te damos, Senhor Deus, por mais uma oportunidade, Pai, de estar na tua presença. Te bendizemos, Deus, te glorificamos, te exaltamos, Senhor. Pois em tudo e em todas as coisas, ó Pai, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Pai, manifesta a tua glória sobre nós. Manifesta o teu poder, Jesus. E que nós possamos sermos, Pai, a cada dia mais obedientes à tua palavra. Que nós possamos a cada dia mais meditar na tua palavra. Conhecer, Deus, a boa vontade do Senhor sobre nós. Conhecer, Deus, o propósito que o Senhor Deus tem para nós. Pai, que nós não venhamos desistir, nem desanimar, pois nenhuma das tuas palavras são em vão. Todas as tuas palavras têm um endereço. Todas as tuas palavras, Deus, têm um momento certo de chegar até nós. Por isso nós estamos aqui, Deus, ouvindo a tua palavra e guardando ela no nosso coração. Que vai haver dias, Deus, que nós não vamos ter mais esta oportunidade. Hoje as portas estão abertas. Hoje o Evangelho do Senhor, Deus, está sendo pregado, mas muitos têm rejeitado, Deus, a tua palavra. Muitos têm rejeitado, Deus, a tua palavra, a tua voz, Senhor. Não têm dado crédito, Deus, àquilo que o Senhor tem falado. Como diz Deus no livro de Apocalipse, guarda o que tens, para que ninguém te tome a tua coroa. Muitos têm tentado roubar a nossa paz, têm tentado roubar a certeza da nossa salvação, têm tentado tirar de nós aquilo que nós temos de mais precioso, que é o Senhor Jesus em nós. Mas Deus, o Senhor é bom, a sua misericórdia é infinita, Pai. Não existe impossíveis para o Senhor. Ainda que se levante mundo contra nós, ainda que se levante muitas pessoas, muitos obstáculos, Senhor, contra nós, nós vamos, Senhor Deus, prosseguir. Queira o inimigo ou não, nós vamos prosseguir, Senhor, pois o Senhor é muito mais, o Senhor é mais forte, o Senhor é fiel, o Senhor é poderoso, o Senhor é que age no tempo certo e na hora certa, o Senhor que guarda, o Senhor que livra, o Senhor que protege. Por isso eu te peço, Deus, guarda a minha casa, guarda a minha família, guarda os meus irmãos, guarda o meu pai, a minha mãe, toda a minha casa. Abençoa, Deus, este lugar, cobre este lugar com teu sangue, Senhor, livra de todo mal, Senhor. Dá o livramento no dia de hoje, protegendo, guardando, livrando e protegendo, Deus, em todas as áreas, Senhor. Eu não sei, Deus, do que essa vida precisa, mas o Senhor sabe, pois o Senhor é aquele que conhece o profundo e o escondido. Por isso, vá de encontro agora, repreende todo o mal, todo dardo inflamado do maligno, toda seta maligna, toda seta que voa de dia, toda peste, toda maldição, toda opressão, tudo que não provém do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Nós pedimos ao Senhor, dá uma ordem aos seus anjos, dá uma ordem aos seus anjos agora, Pai, para desfazer todo o laço do inimigo, toda seta maligna, tudo que não provém do Senhor. E que nós possamos continuar crendo nas tuas promessas, crendo na tua palavra, ouvindo a tua voz, descansando no Senhor, pois o Senhor é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da adversidade. Por isso nós te louvamos, Senhor, te bendizemos, Pai, e te engrandecemos por tudo que o Senhor tem feito, está fazendo e vai fazer, pois a tua palavra é fiel e verdadeira, e nós cremos no agir do Senhor. Agindo o Senhor, quem vai impedir? Agindo o Senhor, quem vai impedir as tuas mãos de operar milagres? Agindo o Senhor, quem vai impedir as tuas mãos de operar maravilhas na vida deste homem, dessa mulher, deste jovem, dessa criança, desse adolescente? Por isso eu te peço, Pai, guarda, Senhor, protege, livra de todo mal e que a boa mão do Senhor Deus esteja conosco, não somente hoje, mas para todos sempre. É o que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos. Fica conosco, Senhor. Fica conosco, Espírito Santo. Dá-nos a tua paz, a paz que excede todo entendimento, e esteja conosco, não somente hoje, mas para todos sempre, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Fiquem todos na gloriosa presença do Senhor Jesus. Amém? Que Deus continue te abençoando, te guardando, te protegendo, em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus.